Agora então, pessoal, vamos entrar definitivamente no assunto em tela desse vídeo, que é a utilização do método DISC na seleção de colaboradores em bares e restaurantes. É o que eu disse, a mão de obra está entre os maiores problemas vivenciados pelos empreendedores do ramo de bares e restaurantes. A importância da gestão de pessoas. Já convidei vocês aí para assistir o nosso vídeo que fala sobre a importância dessa gestão de pessoas e baixar também a cartilha que a gente tem disponível grátis lá para a seleção de colaboradores. O material está disponível no nosso site. Como realizar um processo seletivo eficiente? Basicamente, pessoal, definir 4 etapas para você conseguir fazer um processo seletivo eficiente. E esses 4 passos são os seguintes. O primeiro, pessoal, é você conhecer os pré-requisitos e os desafios para ocupar o cargo. Qual a ferramenta que você usa para fazer isso? Desenho do cargo. Então, lá no vídeo e na cartilha seleção de colaboradores, você vai ter essas informações. Sinteticamente, para resumir, desenho do cargo, o que você vai ter nesse desenho do cargo? Você vai ter os métodos dos processos de trabalho, quais são as tarefas e atribuições, a quem o ocupante do cargo vai se reportar, ou seja, quem vai supervisionar o trabalho dele e quem ele vai supervisionar. Basicamente são essas informações que você vai ter no desenho do cargo. O segundo passo seria avaliar as competências do candidato, de acordo com as atribuições, formação técnica, conhecimento e experiência. Aqui eu vou deixar um link para vocês também de uma planilha que eu tenho lá na nossa página de downloads que chama Planilha de Seleção de Colaboradores. Essa planilha vai te ajudar a medir justamente isso que está aqui, ó, formação técnica, qual o conhecimento que essa pessoa tem e a experiência dela dentro da área. Em suma, o que essa planilha vai fazer? Ela vai dar nota, atribuir valores de acordo com as informações que você coletou do candidato sobre especificamente esses itens, formação técnica, conhecimento e experiência. E ela vai te ajudar a definir qual o candidato que vai ficar mais bem colocado em relação a esses itens aqui, que são itens avaliativos, que você vai fazer na sua avaliação em relação aos candidatos. Para 3 cargos, são eles garçom, auxiliar de cozinha e cozinheiro. Baixa a planilha, assiste o vídeo que você vai entender melhor. Essa planilha vai te ajudar aí quando você precisar fazer um processo seletivo dentro do seu bar ou restaurante. O terceiro passo é conhecer o perfil comportamental. Aí vai entrar o assunto em tela que está aqui, que é a planilha DISC. Eu vou mostrar como essa planilha funciona, vou falar um pouco sobre essa ferramenta, como ela foi criada, sua eficiência e vou disponibilizar a planilha gratuitamente aí para quem quiser utilizar. O quarto e último passo seria testar o funcionário no serviço, que é o período de experiência. E aí você vai ter condições de avaliar a habilidade desse funcionário, o desempenho dele na tarefa e inclusive um pouco da sua personalidade, porque você não vai conhecer uma pessoa apenas em 2 dias. E é bom ressaltar esse lance dos 2 dias. Poucas pessoas, poucos empreendedores sabem disso. E isso é importante para você não gerar um passivo trabalhista dentro da sua empresa. O que ocorre é o seguinte: a rigor, pessoal, o processo seletivo não deve durar mais do que 2 dias. Você tem 2 dias para fazer a avaliação dos candidatos. Significa você avaliar currículo e entrevista. Teste no serviço, na execução, ele tem que ser realizado com contrato de experiência. É para isso que serve o contrato de experiência. E esse contrato, ele visa verificar essa aptidão do candidato dentro da empresa. Então é muito importante ter consciência disso, vocês que são empreendedores aí, não existe teste de 2, 3, 4 dias, a rigor isso não existe. Você tem que assinar a carteira com um período de experiência que agora é de 90 dias. Então isso é importante ficar claro, pessoal, não existe teste, e sim período de experiência, de no máximo 90 dias. Tá? Voltando aos 2 dias do processo seletivo, é preciso então que esse processo seja extremamente eficiente. Ou seja, contratar as pessoas que mais se adequam aos cargos que estão disponíveis. E é justamente essas ferramentas aí, as 2 planilhas que eu estou deixando disponível, que vão ajudá-lo nessa tarefa. Sendo que as 2 planilhas, elas visam os cargos, elas são voltadas para os cargos de garçom, auxiliar de cozinha e cozinheiro. Por que somente esses 3 cargos? Porque são os cargos que a gente mais busca, né, dentro da gestão
de bar e restaurante. A maior parte da demanda por candidatos nessa área, nesse ramo de negócio, de alimentação, a maior demanda está justamente para estes cargos. Uma delas vai avaliar os critérios técnicos em termos de conhecimento, né, conforme eu já disse, que é a planilha de seleção, e essa planilha diz que ela vai avaliar justamente o perfil comportamental. Por quê? Porque tem que ver se esse perfil desse candidato também está alinhado com a cultura da sua empresa. Tem que ver se o perfil comportamental dele está alinhado também com o que o cargo da sua empresa exige. Nós não temos conhecimento nessa área. Eu não sou especialista em RH também, mas a gente precisa buscar ferramentas e estudar um pouco também sobre esses métodos que existem para nos ajudar dentro do nosso negócio. Afinal de contas, conforme eu disse, a gente não pode estar contratando sempre aí uma pessoa específica em RH e nem esperar tão pouco que o nosso contador também faça esse trabalho.